Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de IoT com Arduino. Na aula de hoje, veremos conceitos básicos de eletrônica e falaremos um pouco sobre a primeira lei de Ohm. Toda matéria é composta por átomos. Um átomo é formado basicamente por um núcleo contendo partículas conhecidas como prótons e nêutrons e girando ao seu redor partículas conhecidas como elétrons na chamada eletrosfera. Os prótons possuem carga positiva e os elétrons possuem carga negativa, e os nêutrons não possuem carga. A igualdade do número de prótons e elétrons produz um equilíbrio entre o núcleo do átomo e a eletrosfera, mas os átomos podem perder ou ganhar elétrons sob a ação de forças, e a demanda por equilíbrio faz com que os elétrons fluam de um átomo para o outro, produzindo o fenômeno elétrico. Se o número de elétrons na eletrosfera for superior ao necessário para o equilíbrio do átomo, a tendência é que ele ceda elétrons. Nessa condição, o átomo se encontra com carga elétrica negativa e é chamado de ânion. No caso inverso, quando o átomo tem um número de elétrons inferior ao número de prótons, ele possui carga elétrica positiva e é chamada de cátion. Alguns materiais possuem alta condutividade, isto é, os elétrons se desprendem do núcleo dos átomos com muita facilidade e ficam livres nesses materiais, por isso eles são chamados de condutores. Outros materiais possuem uma ligação muito forte entre o núcleo dos átomos e a eletrosfera, dificultando o ganho ou a perda de elétrons. Esses materiais são chamados de isolantes. Os metais são excelentes condutores e por isso são usados como fios e trilhas de circuitos para a rede elétrica e aparelhos eletrônicos em geral. Mas a condutividade precisa estar confinada ao elemento condutor de modo a evitar perdas e danos por contato. Para resolver isso, os elementos condutores são revestidos de materiais isolantes. Há vários tipos de compostos usados com a finalidade de isolamento. Alguns exemplos são o plástico, a borracha, a cerâmica e a porcelana. Os átomos podem variar em número de prótons e nêutrons no seu núcleo e podem se combinar com outros átomos formando moléculas. Essas variações e combinações produzem a diversidade de materiais que são encontrados na natureza. O progresso científico tem permitido a exploração apurada das diversas propriedades químicas e físicas dos materiais disponíveis na natureza, promovendo o avanço tecnológico para a produção de componentes eletrônicos, que constituem a rede elétrica e os aparelhos eletrônicos existentes hoje. O que faz com que os componentes e aparelhos eletroeletrônicos funcionem é a corrente elétrica, por isso é necessário gerá-la e conduzi-la até os dispositivos que vão produzir o resultado desejado. Existem certos tipos de geradores de energia elétrica usados para produzir a eletricidade que chega até a sua casa, os quais empregam formas diferentes de conversão de energia, como os hidrelétricos, os termoelétricos, os eólicos, os solares e os nucleares. Como essa energia é produzida em taxas elevadas, se faz necessária uma redução no caminho para que ela possa ser consumida pelos aparelhos residenciais. Essa redução é feita por transformadores. A corrente fornecida pela rede elétrica é uma corrente alternada, com tensão de 110 ou 220 volts e 60 Hz de frequência. Também existem os geradores de pequena capacidade, usados para alimentar aparelhos portáteis, que são as pilhas e as baterias. Sua produção de energia elétrica se dá por meio de processos químicos. A tensão apresentada nesses dispositivos varia muito, dependendo da pilha ou da bateria, e os valores mais comuns encontrados são 1,5, 9 e 12 volts. Um circuito pode precisar de uma tensão diferente. Nesse caso, você pode obter o valor necessário à alimentação por meio de uma associação de baterias. Em uma associação em série, que é a mais indicada para pilhas e baterias, você encontra o valor por meio da fórmula V total é igual a V1 mais V2 mais Vn. Se, por exemplo, seu circuito precisa de uma alimentação de 6 volts, basta associar 4 pilhas de 1,5 volts em série, pois a soma de 1,5 volts 4 vezes vai ser igual a 6 volts. Uma observação importante na associação em série de pilhas ou baterias do mesmo tipo é que a corrente elétrica será sempre a mesma, não importando o número de itens acrescentados.
Resistência elétrica é a capacidade de um material se opor à passagem de corrente elétrica. Sua unidade de medida é o ohm. A resistividade de um material pode variar conforme dimensão, tipo e temperatura. A eficiência de determinados materiais em apresentar resistividade é importante para a produção de um componente bastante útil na eletrônica chamado resistor. Os resistores têm a função de reduzir a corrente elétrica em um circuito e ou gerar calor. A associação em série de resistores produz uma resistência resultante que é o somatório dos valores de cada resistor associado. R total é igual a R1 mais R2 mais Rn. Nas figuras abaixo, nós temos a representação esquemática de circuitos elétricos. Na figura da esquerda, temos a representação de um resistor sendo alimentado por um gerador de corrente contínua. Na figura da direita, um gerador alimenta um circuito de 4 resistores ligados em série. Em uma associação em paralelo, a corrente é dividida entre os resistores, ou seja, I total é igual a I1 mais I2 mais IN. Portanto, para encontrar a resistência total nesse tipo de associação, é usada a seguinte fórmula: 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. No circuito ao lado, temos um gerador alimentando 4 resistores em paralelo. Podemos observar que a corrente é distribuída entre os resistores e, por isso, seu somatório equivale à corrente total que percorre o circuito. Como os resistores em paralelos estão submetidos a uma fonte de tensão, temos que o inverso da resistência total é igual ao somatório do inverso das resistências ligadas em paralelo. A primeira lei de Ohm possui aplicação fundamental na eletroeletrônica. Ela foi formulada por Georg Simon Ohm, um físico e matemático alemão que viveu entre 1789 e 1854. Essa lei estabelece que qualquer material submetido a uma diferença de potencial apresenta uma resistência de valor constante à passagem da corrente elétrica. Por meio desse postulado, 3 grandezas elétricas apresentam uma relação intrínseca: a tensão, a resistência e a corrente elétrica. A fórmula encontrada para demonstrar essa relação é V igual a R vezes I. V é medido em volts, R é medido em ohms e I é medido em amperes. Observe o circuito a seguir. Observe que o circuito apresentado possui 4 resistores sendo alimentados por uma fonte de alimentação de 6 volts. Os resistores R2, R3 e R4 possuem 220 R. Estão ligados em série, enquanto que o resistor R1 possui 330 R e está em paralelo com os outros 3. Qual é a resistência resultante neste circuito? Primeiramente, somamos os resistores em série. R parcial é igual a R2 mais R3 mais R4. Nesse caso, 220 mais 220 mais 220, que é igual a 660. Agora, calculamos a resistência total do circuito, somando as frações das resistências R1 e R parcial, conforme a fórmula indicada para o cálculo do somatório de resistores em paralelo. 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R parcial. Agora temos um valor de 1 sobre 330 do R1 mais 1 sobre 660 do R parcial. Fazendo os devidos cálculos, nós temos como resultado R total igual a 220 ohms. Qual a corrente que passa por esse circuito? Agora que sabemos o valor de R total, temos condições de encontrar o valor da corrente que passa pelo circuito. Para efetuar esse cálculo, vamos aplicar a fórmula V é igual a R vezes I. Isolando o I, passamos o R para o outro lado e temos V sobre R. Então, temos que 6 sobre 220
é igual a 0,027 amperes, ou 27,3 miliamperes. Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima aula.